Neste momento, vamos estudar o livro Senhor, que eu possa ver, de Carlos Bacelli, orientado pelo Espírito Irmão José. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação, porque assim você vai receber todas as novas programações feitas através do canal do YouTube. Muito obrigado. Na matéria de hoje, penas e gozos, capítulo 23, da questão 965 do livro dos Espíritos. As penas e os gozos da alma após a morte têm qualquer coisa de material? Na resposta, não podem ser materiais, desde que a alma não é matéria. O próprio bom senso o diz. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal, e por isso mesmo são 1000 vezes mais vivos dos que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez desprendido, é mais impressionável, a matéria não mais lhe enfraquece as sensações. Então veja que no mundo espiritual, o espírito ele se torna mais sensível, mais suscetível de todas as situações e todas as coisas. Ele aqui na Terra, ele é mais influenciado pela matéria. Por isso ele não é tão sensível nem passível de captar com facilidade todas as coisas. Então, nessa matéria, diz que Krishna estabelece com Arjuna, tentando exortá-lo à luta que se fazia necessária entre as situações materiais e a situação da alma. Nos deparamos com as suas sábias palavras. Krishna viveu na Índia 3100 anos antes de Cristo. E veja que as suas sábias palavras permanecem até hoje empregadas por uma boa camada da população. Perecíveis são os corpos, esses templos do Espírito. Eterna, indestrutível e infinita é a alma que neles habita. Veja que Krishna estava conversando com Arjuna, um príncipe daquela época, e passando sábias palavras. Perecíveis são os corpos, esses templos do Espírito. Eterna, indestrutível e infinita é a alma que neles habita. Por isso, ó Arjuna, luta. Quem pensa que a alma, o eu que mata, ou o eu que morre, não conhece a verdade. O eu não pode matar nem morrer. Veja que o Krishna, naquela época, então, estava transmitindo ao Arjuna o sentimento de combater as más tendências, as más virtudes, os maus comportamentos, os maus sentimentos. Ele estava exortando a Arjuna a combater essas coisas negativas e prejudiciais para a alma, dizendo que a alma é eterna e imortal, enquanto que o corpo é o templo perecível do espírito. O sofrimento e os prazeres materiais, sendo efêmeros, não existem em essência. Assim diz o Espírito Irmão José, orientando essa matéria. Não existem em essência o sofrimento e os prazeres materiais. Eles são apenas percepções de promover sensações no espírito, com o intuito de fazer com que ele tome plena consciência de si. Portanto, muitos que na atualidade de hoje não têm consciência de que o homem é espírito eterno e imortal. Imaginam que o corpo é o eu que morreu, acabou.
Assim, imagina muitos que seguem as doutrinas que negam a existência da alma e do espírito. Afirma que o homem é material, carnal, tem sensações e se extingue juntamente com o corpo. Por isso, afirma que morreu, acabou. Mas isso não é a verdade, porque veja, desde a remota antiguidade, 3.000 anos antes de Cristo, Krishna já pregava que o espírito é eterno e imortal. O eu que não morre, nem mata, nem pratica maldades. É o eu verdadeiro, o eu eterno, o eu que simboliza a própria vida perfeita de Deus. O estado de felicidade íntima nada tem a ver com o que possa nos lembrar o prazer advindo dos gozos materiais. Então veja que o estado de felicidade nada tem a ver com isso. Por quê? Porque o espírito é eterno e imortal. E a alma? A alma é o receptáculo onde se encontra todas as gravações, todas as lembranças, todos os feitos. O espírito, ele se aprimora de acordo com a evolução da alma, o aperfeiçoamento. Então, o sentimento de felicidade nada tem a ver com as sensações provenientes dos gozos materiais das situações externas. Sentimento de felicidade da alma é a consciência plena de que ele é a própria manifestação perfeita de Deus e que tem dentro de si todas as qualidades divinas. Essa deveria ser a verdadeira sensação de felicidade íntima de todo ser humano. Por quê? Porque todas as coisas efêmeras, todas as coisas materiais são temporárias e passageiras, enquanto que a consciência do eu verdadeiro, que não morre, que não mata, que não sente nenhuma outra sensação inferior, essa deve ser a verdadeira felicidade do ser humano. As dores do corpo não podem acometer o espírito, a não ser como estímulos para induzi-los a refletir sobre a transitoriedade dos valores nos quais costuma centralizar a própria vida. Então veja, as dores do corpo não podem acometer o espírito. Por quê? Porque o espírito em si não sente dor. Enquanto o espírito estiver sentindo dor, ele está ligado às sensações carnais materiais. Não é? Vejamos, por exemplo, o Cristo Jesus. Quando o Jesus Cristo ele foi sacrificado na cruz, praticamente o açoitamento que lhe deram como tentando fazer com que ele sucumbisse perante as dores, na verdade ele não teve essa sensação esperada dos soldados que o levaram ao sacrifício. Então o espírito, pois, ele é superficial a todo o processo de desgaste exterior que ele corrompe o invólucro. Então o espírito ele não sofre prejuízo de todo o processo de desgaste exterior. O espírito é eterno, imortal, indestrutível, imutável. Não é? Tanto é que ele é eterno. A alma é que momentaneamente, mais ligados aos conceitos materiais, é que sofre, que apresenta dor, que sente toda a interferência dos processos de desgastes exteriores. Desde que saiba superar com equilíbrio de todo o fenômeno de sofrimento que atravessa no seu entorno, o espírito sempre se retira menos propenso às novas experiências de dor. Por isso,
quanto mais o espírito aprimora suas qualidades e aperfeiçoa dentro da evolução, ele sente menos os impactos exteriores do mundo material. Não é? Veja que, naturalmente, enquanto materializado com um corpo de carne, não tenha dúvida que o espírito deve sofrer todas as situações transitórias do mundo material. Mas à medida que ele se aperfeiçoa, em que aprimora as qualidades de Deus em sua alma, ele sofre menos os impactos das coisas externas. Como diz aqui, desde que saiba superá-lo com equilíbrio de todo o fenômeno de sofrimento que atravessa, o espírito sempre se retira menos propenso a novas experiências de dor. Então, quanto mais ele aprimora, menos necessidade dele voltar de novo nas circunstâncias que lhe promovem dores e sofrimentos. Então, as dores e sofrimentos são mais necessárias aos espíritos inferiores, menos evoluídos, que não tenham consciência do eu verdadeiro, do eu perfeito da vida de Deus. Então, ele sofre mais os impactos das coisas externas que acontecem ao redor. O espírito superior deixa de sofrer porque não mais necessita da dor como um veículo para o seu despertar. Então veja que a dor representa então para nós, os encarnados, na presença e existência, uma forma de exteriorizar as boas qualidades de Deus, manifestar o eu verdadeiro, reconhecer que o homem não é matéria, não é corpo carnal, é espírito, eterno, indestrutível e imortal. Portanto, o espírito superior deixa de sofrer porque não mais necessita da dor como veículo para o despertar. As dores físicas que foram impostas ao Cristo, não mais lhe sendo necessárias ao espírito, não tinha sobre ele qualquer repercussão. Veja, por isso que, embora carregando aquela madeira tão pesada, o Cristo, ele caminhou com toda a firmeza, carregando a madeira da própria cruz. Não é? E as dores que lhe impuseram nas aflições das chibatas, porque ele, na noite em que ele foi preso, ele permaneceu até o dia seguinte apanhando, sendo açoitado com vara, com chicote, com toda espécie de imposição de sofrimento. E o Jesus não soltou um grito de dor, não sucumbiu, não caiu e permaneceu como se estivesse insensível a todas aquelas circunstâncias dolorosas que lhe foram impostas. Portanto, é impossível, pois, imaginar que os espíritos puros verdadeiramente sofram pela humanidade. Não é? Daí, a serena postura do Senhor no instante da crucificação, pedindo ao Pai que perdoasse aos seus algozes pelas infrações cometidas contra as suas leis, e não pelo que a ele imaginava estar fazendo. Então veja que o espírito superior, ele vai se libertando da necessidade da dor, das circunstâncias externas prejudiciais, como forma do seu despertar espiritual. Portanto, à medida que nós nos esforçamos para as coisas espirituais de Deus, notadamente ao nosso despertar espiritual, vamos deixando cada vez mais para trás as necessidades das dores, sofrimentos, os sentimentos prejudiciais para o nosso aperfeiçoamento. E então, deliberadamente, por vontade própria,
podemos escolher o caminho do aperfeiçoamento através da melhoria das nossas qualidades, praticando o bem ao próximo, amando aos semelhantes, como Jesus nos ensinou, para que tenhamos condições de irmos libertando gradativamente dos apegos à matéria, das dores e sofrimentos, das doenças necessárias ao nosso aperfeiçoamento, como no caso atual da pandemia, que impõe ao mundo, a todos os povos, severas restrições, sofrimentos inimagináveis e necessidade de um aperfeiçoamento maior da alma. Caso toda a humanidade estivesse levando em conta essa questão da pandemia e procurassem aperfeiçoar as qualidades de Deus na alma, por certo que essa necessidade da pandemia seria consideravelmente reduzida, fazendo com que o controle fosse mais efetivo e mais concreto, libertando as pessoas desse sofrimento, desse tolhimento. Porém, os homens espíritos inferiores não poderiam impor qualquer espécie de sofrimento real a um espírito superior da condição de Jesus. Não é? Portanto, vamos seguir os exemplos de Jesus e apressarmos, não perdermos tempo, demorando-nos nas questões materiais, nos apegos, nas necessidades, dores e sofrimentos, para que possamos aperfeiçoar as nossas qualidades. Vamos aceitar melhor o ensinamento do Senhor Jesus, praticar no nosso dia a dia os princípios doutrinários do ensinamento do Evangelho e procurar aperfeiçoar também a nossa alma com as qualidades de Deus, praticando o bem, tornando-nos mais dóceis e amáveis nas nossas questões diárias, não entrando nas contendas, nas rebeldias, nas questões meramente materiais. E assim, sem dúvida, poderemos ter uma evolução mais satisfatória da nossa alma no caminho que Deus espera de todos nós. Vamos passar para a parte de orações. Agradeço imensamente sua atenção. Neste momento, serene a sua mente, concentre-se, eleve seu pensamento ao Senhor Jesus e vamos acompanhar atentamente a oração. Senhor, neste momento, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus e rogamos instruções sobre as qualidades de Deus que precisamos desenvolver, praticando atentamente o Evangelho do Senhor em todas as questões da vida. Necessitamos aprimorar as qualidades porque ainda nos deixamos permanecer em recintos inferiores nas práticas, deixando as práticas da bondade e amor para depois. Necessitamos ainda do vosso infinito amor e sabedoria, orientando-nos nos caminhos que devemos seguir para as práticas intensivas do Evangelho, principalmente devotando amor e bondade aos semelhantes. Jesus nos ensinou: amai ao próximo como a si mesmo, como sendo a maior das instruções ao nosso desenvolvimento espiritual. O despertar espiritual para as qualidades de Deus vai nos fazer aprimorar ainda mais as nossas qualidades espirituais e, assim, vamos ter melhores oportunidades de manifestação de amor e bondade e viver uma vida mais feliz, isenta de dores e sofrimentos e voltando a mente para
os princípios evangélicos ensinados pelo Senhor Jesus. Agradecemos a Deus toda a orientação, proteção e bênçãos, que assim seja. O livro Que Eu Possa Ver, de Carlos Bacelli, orientado pelo Espírito Irmão José, bem como os pedidos de orações que você pode fazer para a solução de muitos dos seus problemas, a orientação espiritual online, você pode agendar e todas essas questões através desse site. Deus abençoe sempre. Obrigado pela sua atenção.